entende que tudo na vida você está vendendo. Você está conversando com o teu namorado, tua namorada, tua mãe, teu pai, você está vendendo uma ideia, você tá negociando, você está falando o tempo todo. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que foi feito para você, para trazer o melhor conteúdo para o seu dia a dia, conteúdo de empreendedorismo, conteúdo de gestão, conteúdo de vendas, conteúdo de vida, que eu sempre falo, né? Trazer aqui alguns insights legais para que você possa pegar e usar na prática, inspirar você a melhorar a sua performance, a melhorar os seus resultados. Então essa é a ideia principal. Então antes de eu apresentar o nosso convidado do dia de hoje, não esquece de conferir que você está inscrito no nosso canal. Então clica no sininho, garante que você está inscrito no nosso canal para receber todo o conteúdo. Porque não é só o Gapcast, a gente tem muito conteúdo que a gente vai entregando no nosso canal, que chega todos os dias para você. Conteúdo rico para melhorar o seu dia a dia. Outra coisa também, se você acredita assim como eu, que as pessoas precisam evoluir e as pessoas evoluindo todo mundo ganha, então compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, pega esse conteúdo, manda para o máximo de pessoas possíveis, assim chega conteúdo rico para a galera, para a gente poder melhorar a performance, para a gente poder todo mundo evoluir e chegar no resultado que nós desejamos de fato, ok? E hoje um convidado muito especial, que a gente vai falar de algo muito bacana, que é empreendedorismo, nutrição, gestão, cair, saber se levantar, tudo isso na vida reunido numa única pessoa. Então, com vocês, Raul Reis. Seja muito bem-vindo aqui, Raul. Muito obrigado, Lazinha, toda a equipe aqui. Espero poder contribuir com vocês de uma forma positiva. Show de bola, cara. E para começar, já que a gente vai falar de nutrição, como começou essa paixão aí pela nutrição? Aonde começou essa paixão pela nutrição em si? Que hoje é um item que eu sempre falo, né? Para nós que lidamos com academia aqui, um dos itens mais importantes para que o aluno possa ter resultado, porque só o treino por si só não gera resultado nenhum, e sim a nutrição. Então, como começou essa paixão aí? Com certeza, eu falo que a parte da musculação, exercício físico e nutrição é um casamento, né? Um anda junto com o outro. Da parte da nutrição, eu comecei quando era bem moleque. Comecei quando era com 16 anos, 15 anos, comecei a treinar, que eu queria ficar mais fortinho. Tá, né? É o sonho de todo adolescente, né? Eu via que as meninas ficavam olhando lá, os caras mais fortinhos, eu falei, puta, eu quero ficar fortinho também. E eu era muito magro, né? Eu sofria bullying na parte da escola, porque antes o bullying era muito, pelo menos lá na minha época era muito. Hoje em dia é muito. Não rola mais bullying. Não pode, né? Não pode. Não, mas eram os bullying pesado. Eu era muito magro mesmo. E eu sempre tive o sonho de conseguir construir uma massa muscular. Tanto que na época da escola, eu ia com camiseta, blusa de frio, na verdade, porque eu não queria usar camiseta ou shorts porque eu era muito magro. Eu parecia um graveto, um fósforo assim, sabe? Cara, era bizarro. E aí foi quando eu comecei a gostar da parte da nutrição. Não da nutrição em si, era mais da parte de exercício físico, e aí me encaminhou para a nutrição. Comecei a falar, preciso ficar mais forte, quero crescer mais, quero engordar. Né? Todo mundo fala, come, não engordava. E aí foi quando eu comecei a fazer a musculação. Quando eu comecei a fazer a musculação, foi quando eu comecei a cair um pouquinho mais nesse mundo aí da educação física, nutrição. Eu gosto dessa parte desde sempre, quando eu comecei a pesquisar. E aí eu fiquei naquilo, que era nutrição, educação física. Daí foi quando chegou na parte de escolher, né, a parte da faculdade. E aí eu falei, puta, eu não sei o que eu quero. Né? Quando você está no terceiro colegial, você vai para a parte da faculdade e fala, puta, e agora? Eu até falo que é sacanagem fazer um jovem hoje escolher a faculdade ali no terceiro ano. Acho que a gente não tem maturidade ainda no terceiro ano para escolher a faculdade, né? Não tem. E eu acredito que o segredo é errar e errar rápido, sempre, né? Eu falei, beleza. Na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, óbvio. E eu queria fazer na parte de intercâmbio, né, naquela época. Só que minha mãe falou para mim, Raul, você não sabe nem se cuidar direito. Né, você não vai fazer intercâmbio. Eu falei, mas eu aprendo, né? Mas não, escolhe uma faculdade para você fazer. E graças a Deus meus pais me deram todo o apoio, né? Não nasci em berço de ouro, mas sempre tive o básico ali. Eu tive a faculdade, meus pais conseguiram dar uma condição legal para mim. E aí foi quando ela falou, escolhe a faculdade para você fazer, né? E eu falei, puta, o que eu vou querer fazer, né? Tá, eu gosto de treinar, gosto de pesquisar sobre alimentação. E agora? O que eu vou fazer?
prestei, fiz a provinha ali na São Judas na época, e outras faculdades também, e aí eu fiquei entre educação física, nutrição, e acho que mais um era ADM, era um... Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver, mas tem a ver também, a gente administra tudo, mas enfim. Aí eu falei, beleza, daí eu passei na parte da nutrição, fiz a parte da nutrição e desde sempre eu entrei já na nutrição sabendo, eu vou atender em consultório. Legal. Né? Eu já sabia, eu entrei na nutrição já sabendo o que eu ia querer. Tá. Né? Então não foi algo, por exemplo, se eu entrasse na educação física, eu saberia que eu ia trabalhar mais na parte de musculação personal. Se eu entrasse na parte de nutrição, eu já ia entrar na parte de consultório e atendimento. Né? Nunca me interessou outras áreas, sempre foi essas. Né? Ou dar aula em escola, não era essa a minha parada. Eu queria realmente ou trabalhar em sala de musculação ou na parte de consultório. Né? E basicamente foi isso quando escolhi a parte da nutrição. Né? E pode continuar? Claro, sem dúvida. Depois disso, quando eu estava na época da faculdade, eu ainda não trabalhava. Né? Eu era muito encostado. Muito encostado, confesso. Eu era muito... Só queria jogar videogame, queria ficar de boa, fiz a faculdade porque meus pais queriam que eu fizesse. Só que assim, gostava, né? Não era uma coisa que eu falava, nossa, eu vou pegar para estudar isso. Só que na parte de bioquímica, fisiologia, eram as partes que eu realmente me interessava e me dava super bem. Agora a parte de ciclos da vida, outras coisas, não ia muito bem, né? Tanto que eu depei uma matéria que era ciclos da vida, que é a parte de alimentação, materno infantil, essas coisas. Só que assim, marcou a vida inteira, que você sabe. Marcou. Tanto que recentemente, 1 ano atrás mais ou menos, uma paciente entrou no consultório e assim, era uma paciente de longa data. E aí eu perguntei, como é que foi esse período e tal, e ela falou, e você não sabe, eu tô grávida. Aí eu tava escrevendo ali no prontuário dela, Aí eu falei, eu vou ser bem sincero com você. Não vou cobrar sua consulta, vou fazer a tua avaliação física, mas eu vou te direcionar para outro profissional, porque eu não sou a pessoa certa para você. Tá? Eu gosto da parte de definição, hipertrofia, emagrecimento e saúde. Né? Da parte de aleitamento materno, parte de gestação, é outra parada, é diferente. Né? Então, vou te indicar para uma nutricionista que vai te ajudar melhor do que eu. Então, eu soube dividir muito bem. Isso é muito importante, porque... Infelizmente, poucas pessoas têm essa honestidade na profissão, né? Seja ela qual for, né? Não só na nutrição, mas seja ela qual for. Muitas pessoas veem o seu paciente ou o seu cliente, né? Que todo paciente acaba sendo um cliente, né? Com um cifrão, e o que importa é você atender aquela pessoa e ganhar aquele dinheiro. E poucas pessoas realmente entendem sobre o problema real, ou seja, é muito honesto quando você sabe as suas limitações, sabe todos os seus pontos fortes, mas também sabe os seus pontos fracos, né, Raul? Sim, com certeza. E eu acredito que se a pessoa mesmo ela visa a parte de crescimento, se ela tem um nicho ali, um público específico que ela vai atender, ela vai crescer muito mais rápido. Né? Então, eu acredito que o meu crescimento nessa parte funcionou bem porque eu já sabia quem que eu queria atender, o que eu queria também, então isso facilitou bastante. Né? Então, e óbvio, quanto mais você tem aquilo muito bem nichado, você fica melhor cada vez mais. Cada vez você fica melhor naquilo. Né? Enfim, e aí na época da faculdade, eu me envolvi na parte de empreendedorismo. Foi quando eu comecei a aguçar um pouquinho aquela ambição, vontade de crescer e tudo. Foi quando um colega meu me falou sobre um marketing multinível. Né? Foi quando eu comecei a entrar mais nesse mundo. Muita gente critica, mas ali eu aprendi muito. Porque ali foi quando eu comecei a entender sobre vendas, a entender... Antes eu falava, nossa, meu sonho era ganhar 5 mil reais. Aí beleza. Aí quando eu comecei a entrar nessa parte, eu comecei a normalizar e ver pessoas ganhar 10, 50, 100 mil reais. E eu falei, caraca, existem pessoas que ganham... Aí foi quando eu comecei a falar, puta, é possível. E foi quando eu comecei a fomentar essa parte de empreendedorismo e falar, tá, legal, então o dinheiro que eu ganho é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que eu ajudo. E eu comecei a entender um pouco mais disso e comecei a aguçar mais isso. Eu não ganhei dinheiro lá, mas eu aprendi bastante sobre vendas e aprendi bastante sobre essa vontade de crescer e conseguir ajudar a galera. E óbvio, tem um retorno financeiro sobre isso. Não vou ser hipócrita. Não, só quero ajudar pessoas. Quero ajudar pessoas e você quer lucrar com isso também. E isso é diretamente proporcional. Ajuda pessoas, você vai ser retribuído. Eu costumo dizer que é a consequência, né? Quando você faz um trabalho bem feito, óbvio que vai surgir... dinheiro, e a gente vive num mundo capitalista, ou seja, a gente precisa de dinheiro, até mesmo para ajudar mais pessoas, a gente precisa ganhar mais dinheiro. Aliás, os maiores filantrópicos do mundo são os grandes bilionários, são as pessoas que mais ganham dinheiro na vida,
são as pessoas que mais conseguem ajudar as outras, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a entender mais essa parte, isso me facilitou bastante do ponto de vista de vendas, né? Então, foi quando eu comecei a entrar, e aí beleza, eu aprendi a tomar não, né? Não. Aí eu me formei, só que daí eu já gostava mais dessa parte de empreendedorismo, foi quando eu comecei a ter contatos com pessoas empreendedoras, né? Marketing digital, pessoas empreendedoras, foi quando eu comecei a seguir pessoas nesse meio, e óbvio, eles falam sobre isso, você vai alimentar ali sua cabeça sobre isso, né? E aí foi quando eu me formei, e aí eu lembro que eu listei todas as academias, né, da minha região, peguei um raio ali de uns 2 km, listei várias academias, essa, e assim, não tinha experiência nenhuma. Nem shape eu tinha, tá? Não que eu tenha hoje, mas pelo menos parece que treino um pouquinho. E aí o que acontece? Eu listei todas as academias e falei, tá, eu vou meter as caras. Vou lá, eu vou descobrir. E chegava numa academia, tem algum lugar para atender aqui? Tem um lugar? Não, você não tem experiência? Não. Eu falei, caceta. Aí tinha uma amiga que ela da época da faculdade, que ela falou, Raul, tem uma academia aqui, não é muito minha parada a parte de nutrição esportiva, né? Eu sei que você gosta dessa parte, então eles já sabiam disso, então isso facilitou bastante, né? As pessoas que eu conheço me ajudou bastante. E ela falou, tem uma academia aqui, começa atendendo aqui, né? Me ajuda a atender e tal, beleza, comecei atendendo ali. Daí consegui uma academia. Todas as que eu fui atrás não consegui, né? E aí foi quando eu tive essa ponte, fiquei nessa academia, e aí depois de um tempo teve outra academia, né? Na Vila Prudente, né? A Vila VIP, me ajudou bastante, me acolheu bastante. E foi quando eles me chamaram também para atender ali por conta de um amigo meu, que ele ainda não tinha se formado, João, e ele falou, Raul, tem essa academia aqui, se quiser atender, eles estão procurando nutricionista, tudo. Eu fui lá, fechei também com eles, legal. Comecei a atender nessa academia, atender nessa outra academia, atendia home care também. E assim, não tinha muitos pacientes, porque eu comecei a pegar os lugares, esses lugares vão me trazer cliente. E aí eu comecei a ter os pacientes dos lugares e atendia também a domicílio, nossa, passando calor pra caceta. Eu lembro, andava com a balança aqui, a mala aqui, nossa, passava calor do caramba. Andava de busão, indo até a casa do cliente, do paciente. E aí, enfim... Como que você captava cliente em academia, Raul? Como que era essa coisa de você captar cliente em academia, cara? Puta, era difícil, cara. Era difícil, não vou falar que é fácil. Porque eu não tinha resultado, não tinha experiência. Ninguém quer passar com quem não tem resultado, não tem experiência. Você precisa de um voto de confiança, né? E foi difícil, porque teve um processo de maturação, que daí passava um paciente, passava outro. E aí no início eu ficava lá nas academias e na função arbusto, né? Ficava ali parado. Você precisa de um nutricionista? Alguma coisa assim que eu fazia. Eu tinha uns cartõezinhos, passava ali e tudo. E eu comecei atendendo alguns amigos também. Então isso facilitou bastante. Que daí eu atendia uns amigos, eles postavam e tudo, e tinha um resultado, daí começou a ter um resultado, aí o resultado, prova social, isso facilita bastante do ponto de vista de vendas, né? Você precisa ter provas sociais. Começou a ter resultado, começou a vir um, vir outro. E aí a domicílio, atendi uma pessoa a domicílio, ela comentava, fulano tá atendendo a domicílio, daí eu pegava e tal. Então assim, isso facilitou bastante. Que daí eu comecei a ter indicações, o boca a boca é muito forte, né? E aí eu comecei a ter indicações, foi quando eu comecei a falar, eu preciso de um lugar, um consultório, um lugar com a minha cara. Uhum. E aí eu achei uma loja de suplemento na minha rua, da HCNC, que é a Healthcare Nutrition Center, do Kate. Passei ali e falei, sabe aquele medo de conversar, de falar, puta, no mais que eu vou tomar um não, né? Aí eu cheguei nele e falei, cara, tem algum lugar para atender aqui? Porque eu sei que é grande aqui, você já teve outras coisas, imagina se você tem algum lugar para atender. Ele, até tem, vou ver com a minha mulher. Viu com a mulher, conversou e tudo, beleza. Daí foi os meus primeiros R$2.000 que eu tinha juntado ali. Comprei uma mesa, né? Comprei um vasinho, tinha toda a parte ali para receber o paciente. E eu falei, legal, já tem um lugar. Porque a galera das academias e de home care começou a me indicar. E eu comecei a ter um volume, eu falei, eu preciso de um lugar para as pessoas virem até mim, porque se eu ficar indo até elas, fica mais difícil e limitado o meu tempo, né? Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ter o consultório e comecei a receber indicações, eu jogava tudo pro consultório. E aí basicamente foi isso. Eu juntei ali, comecei a atender, e aí foi quando eu já fui para a parte da clínica,
né? Legal. Eu fundei uma clínica depois. Que bacana, cara. Voltando ainda, explorando essa questão de academia, porque eu sempre falo que, para mim, existe um desperdício muito grande do trabalho multidisciplinar que deveria ser feito dentro de uma academia. Eu acredito ainda que não é sincronizado o trabalho, né? E um dificulta o outro. Eu acredito que a nutrição, sem uma boa rotina, sem uma boa rotina de treino, dificulta muito você ter resultado, né? Por mais que você faça uma dieta e tal, mas sem uma rotina de treino, né? Tirando o cara do sedentarismo ali, eu acredito que é fundamental para você poder ter resultado naquela dieta que você está prescrevendo para o seu paciente. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, no treino, né, é necessário um acompanhamento nutricional para de fato você ter resultado. E não só aí. E aí a gente leva isso para a fisioterapia, né, que muitas vezes é necessário ter o fisioterapeuta colado, leva para o nível do médico, que muitas vezes são casos que precisam de um tratamento médico para realmente poder sincronizar. E eu acredito muito, Raul, que falta o sincronismo das áreas dentro de uma academia. Muitas academias até têm uma salinha ali que atende o Nutri, uma outra salinha que atende o Fisio, uma outra salinha que de vez em quando vai um médico e tal, mas não existe um sincronismo. Você que treina, você que já trabalhou em academia, que trabalha com a área de esporte, como que você enxerga isso? Você enxerga também essa falta de sincronismo nas academias para que possa ter um trabalho multidisciplinar sério e principalmente vender, né? Porque o cliente que está ali dentro, ele precisa disso. E as pessoas, muitas vezes, perdem a oportunidade de venda e ganhar dinheiro com isso, né? Eu percebo que as pessoas, hoje em dia, o marketing mais poderoso é o cuidado. Né? A gente quer, às vezes, saber de gatilhos de venda, gatilhos mentais e tudo, só que, muitas das vezes, a gente esquece do cuidado com o cliente, né? De falar, olha, eu tô te olhando, eu sei que sua dificuldade é essa, eu vou te ajudar. Então, acho que falta muito isso, né? Então, às vezes a galera tá só vendo a parte dos números, só que às vezes esquece por olhar para o paciente e falar, olha, esse paciente precisa de um médico, olha, esse paciente precisa de um treino mais específico, olha, esse paciente precisa disso. Porque às vezes se tá tudo muito a granel, né, digamos assim, você perde na qualidade. Então, falta isso, às vezes, de você olhar para o paciente e falar, olha, quando eu atendo no consultório, eu fico muito limitado, porque eu sou nutricionista. Eu não sou um psicólogo, um médico ou um educador físico. Então, quando eu percebo, eu falo, você entende um pouco, você percebe, você tem um geral ali. Eu pego os exames, eu vejo TSH alterado, eu vejo anti-TPO alto, eu vejo que a pessoa está com uma resistência à insulina. Então, assim, quando eu vejo isso, eu percebo, identifico, eu falo, olha, eu fico mais limitado aqui. Você precisa perder a gordura, precisa fazer isso, aquilo, só que eu preciso de um médico com isso. Então, falta, às vezes, esse direcionamento, porque às vezes eles acham que é só da cabeça, né? Porque não é da cabeça, muitas das vezes. A parte fisiológica, ela influencia bastante. Então, eu pego muitos pacientes, principalmente a parte de obesidade, que eu percebo que a gordura, como ela está alta, ela vai fazer um processo de aromatização e vai baixar a testosterona. E aí, o que acontece? Ele começa a perceber, eu tô cansado, eu tô indisposto, eu tô com dificuldade de fazer os exercícios do dia a dia. Então, quando eu começo a identificar isso com o paciente, eu falo, olha, eu fico mais limitado. Não é só, vamos lá, força de vontade, não é só isso. Eu preciso cuidar da tua parte fisiológica, né? Porque ninguém engorda porque quer. Né? E aí eu começo a identificar esses pontos, eu falo, precisa de um médico junto. Então, às vezes, falta a humildade do profissional e falar, olha, eu estou limitado, eu preciso de alguém junto comigo para te ajudar. Eu fico muito triste com isso, porque é uma baita oportunidade, até porque você falou um termo agora, Lionel, que eu gostei, e é triste isso, porque aquele cliente de academia, a gente está falando aí uma academia que tem 1.000 alunos, 800 alunos, existe um grupo gigantesco de pessoas ali que precisam de um trabalho complementar, né? E muitas vezes, por não ter esse sincronismo com o profissional lá dentro, ele vai procurar fora, né? E aí, muitas vezes também, quando ele vai procurar fora, existe uma metodologia que um profissional da saúde tem, que é diferente da metodologia que o outro profissional da saúde tem, que acaba gerando conflito entre um e outro, que você acabou de dizer, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho aqui que vai gerar isso aqui no paciente, que, cara, um profissional de educação física precisaria saber o que é para poder atuar, né, e aí poder trabalhar isso de forma mais específica. E se tivesse isso dentro da academia, todo mundo conversando, né,
todo mundo conversando, seria uma baita oportunidade de realmente gerar um resultado efetivo para o seu paciente, né? Sim, eu atendo bastante pacientes que já estão com personal. Então, às vezes, falta muito da parte do nutricionista. Quando eu vejo, você treina, quem que monta seus treinos? Já pergunta assim. Uma da parte da minha anamnese é, você treina? Sim. A maioria que passa lá no consultório, eu diria que mais de 90% treina. E se não treina, eu vou falar para treinar. Né? A gente tem um filtro também. Tem gente que fala, quero passar com você. Primeira coisa, você está fazendo exercício? Puta, não tô. Vamos começar a fazer exercício, porque isso vai facilitar meu trabalho. Tá? E não existe saúde sem exercício. Não tem como. Claro. Não tem como. Isso é impossível. Tá? E aí foi quando eu começo a perceber, identificar isso, eu falo pro paciente, você treina? Sim. Quem que monta seus treinos? Fulano. Manda o contato do fulano para mim. Né? Eu já tenho um WhatsApp de acompanhamento, né? Que daí eu converso com os meus pacientes que tem um pós-consulta. Né? Você não passa na consulta tradicional, que eu vou lá, monto sua dieta, tchau, daqui um mês te vejo. Não, eu monto sua dieta, faço sua avaliação física, você vai ter um pós-consulta que todos os dias você pode me contactar para que a gente consiga te ajudar. Eu tenho estagiária que ela me ajuda bastante nesse aspecto também, e eu vou fazendo o acompanhamento ali do paciente, porque a rotina muda, a rotina altera, as circunstâncias mudam, o treino muda, então eu preciso sempre identificar isso para que a gente consiga fazer com que o paciente tenha adesão. Sem adesão, não tem como ter resultado. Então, isso facilita bastante o profissional. Ter esse pós-consulta é importante. Quando eu percebo isso, eu já falo, você tem educador físico, tem um médico, manda o contato para eu te avisar como eu estou trabalhando. Né? Se tem alguma sugestão também. Porque isso facilita muito o trabalho de todos os profissionais. Sem dúvida. Porque às vezes eu pego um paciente que ele tá muito ruim, eu vejo que ele tá meio indisposto, eu tô trabalhando com uma dieta às vezes um pouco mais apertada, ou tô dando mais carboidrato ou menos carboidrato, enfim, eu vou informando esse profissional para ele saber como é que ele vai trabalhar. Porque eu falo, quando a gente tá visando a parte de redução de gordura, o treino acompanha a dieta. Né? Quando eu estou visando performance, a dieta acompanha o treino. Então, quando eu percebo que eu pego um paciente que ele está em booking ou fase de ganho de massa muscular, por exemplo, eu falo, cara, joga a intensidade que você precisar que eu vou dar conta desse processo. Quando eu percebo que o paciente está muito fora ali, tá com resistência à insulina, eu não consigo jogar o carbo lá em cima. Eu falo já para o profissional, não consigo jogar o carbo lá em cima. Então, não é uma fase que ele vai performar em altos níveis. Eu estou trabalhando com a dieta assim assado por causa disso. Né? Se precisa de alguma sugestão, está à disposição, enfim, segue a avaliação física do paciente, porque tem educador físico que às vezes tem o aluno, mas ele não tem avaliação física, não sabe a situação dele, então eu já mastigo isso para ele, né? Então eu já pego o aluno. Isso, você considera isso o quê, cara? Ego? Será que é um problema de ego? Porque o profissional da saúde, na minha percepção, ele tem um problema de ego. O paciente é meu, o cliente é meu. Você considera isso um problema como ego, cara? Eu acredito que sim. Porque às vezes ele fala, não, mas ele vai invadir minha área e tal. Não, cara, eu estou trabalhando dessa forma, se tiver alguma sugestão, está à disposição. É ter a humildade de falar, vamos discutir para ajudar o paciente? Né? Não é eu contra você. É eu e você e o paciente contra a gordura dele. Tá? É um trabalho em conjunto. Né? E eu falo sempre isso no consultório. Né? Quando eu estou com um paciente ali no consultório, eu falo, o consultório não é um lugar que você vai ser cobrado, não é um lugar de cobrança, é um lugar de acolhimento. Se está com dificuldades, se está com esse problema, eu entendo que acontece isso. Se engana quem acha que vai fazer uma dieta e vai falar, vou entrar numa dieta, agora estou de dieta e vai dar tudo certo. Vai dar errado pra caceta. Você vai errar. Vai ter momentos que você vai viajar que você não vai conseguir seguir a dieta, óbvio. Vai ter momentos que você vai ficar doente, você não vai conseguir seguir a dieta 100%. Vai ter momentos que você vai ter luto, vai ter momentos que você vai perder relacionamento, vai ter momentos que você vai mudar de casa. E muitas das vezes, nesse cenário, você não vai conseguir seguir uma alimentação adequada. Muitas das vezes, você não vai conseguir treinar adequadamente. Você vai por hábito, né? Você vai mais por hábito. E aí, eu falo para o paciente que isso acontece. Né? Você não vai passar num consultório, num educador físico, num profissional, você está com os melhores ali. Só que você vai ter os problemas da vida. Sem dúvida. Né? E tem gente que fala, não, vou deixar para lá. Mas por quê? Por que você vai deixar lá para frente? Né? Você não quer agora. Tudo que você está fazendo hoje, o seu físico de hoje é fruto do que você faz todos os dias. Então a ideia é a gente mudar a parte do estilo de vida, não é fazer uma fase. Senão só vai ser mais uma fase que o cliente ele vai falar, vou fazer dieta, faz um mês, 2 meses e para, depois engorda. Faz 1 mês, 2 meses, depois para e engorda. Não, vamos fazer alguma coisa sustentável, né? Algo que você consiga sustentar a longo prazo e sabendo que você vai errar. Eu falo, é importante você ter um trilho. Você vai sair do trilho ocasionalmente, mas é importante você retomar para ele. Né? Porque o problema você tem um trilho, só que é um trilho que você odeia. Não tem como, cara. Você tá um trilho ali que você fala, puta, eu quero sair desse trilho. Quando você sai, numa oportunidade, uma viagem, um problema, você não quer voltar, porque você fala, puta, já tô fudido, desculpa a palavra, já tô fudido, não quero voltar pra cá.
Daí é onde a pessoa se perde. E aí começa a engordar. Até chegar no momento que fala, opa, tô com dificuldade de amarrar meu tênis. Opa, minha libido tá baixa. Opa, minha energia tá baixa. Preciso voltar para aquele trilho porque isso vai me ajudar. Legal. Quais são os principais fatores, né, que na sua percepção, pela sua experiência, Leandro, quer mais água aqui? Por favor. Na sua experiência, que fazem o paciente desistir de uma dieta, desistir do trabalho? Quais são os principais fatores aí, com a sua experiência hoje, que você consegue listar aí, que você vê? O quê? Falta de foco, falta de meta, problemas pessoais, preguiça? Quais são aí os principais fatores, pelo que você faz aí de trabalho de CRM, de gestão de relacionamento com o seu cliente aí, que você vê que faz ele desistir de uma forma geral, cara? Pergunta boa. Gostei. Eu acredito que perfeccionismo. A pessoa, quando ela se propõe... Porque, assim, é diferente quando você vai executar uma tarefa e você consegue fazer ela bem feita. É diferente quando você lida com a vida real, né, com os problemas reais. Que é aquilo que eu te falei agora. Né? A pessoa, quando ela entra na dieta, ela fala, entrei na dieta, não posso sair dela. Você vai sair dela. Não existe perfeccionismo. Eu falo, só existe a dieta perfeita em atletas em fase final de competição. Durante o dia a dia, você acha que às vezes ele vai ter uma certa dificuldade também, enfim. Mas a maioria das pessoas não são atletas, né? Ele vai querer sair com o filho dele. Ela vai querer ter um momento com o marido, enfim. Isso vai continuar existindo. Os problemas vão continuar existindo. A rotina vai continuar mudando. Você precisa saber conduzir isso. E aí, o que acontece? A pessoa cria um cenário perfeito que ela fala, agora minha vida está resolvida. Eu estou com uma dieta, só que você vai precisar executar ela. Eu estou com um treino, só que você vai precisar executar ele. E os problemas eles vão acontecendo. E aí o que acontece? Fica muito naquilo 8 ou 80. Ou eu estou na dieta 100%, treinando, fazendo tudo certinho, ou eu não estou. E no primeiro deslize, quando você cria uma coisa perfeita, é muito fácil de você cagar a regra. Você cria uma regra impossível de seguir. Você quebrou a regra ali em algum momento, pronto. A regra não existe mais. Você começa a errar e aí é onde você se perde. Né? Então eu percebo que o perfeccionismo ele atrapalha muitas pessoas. Legal. Porque ou a ideia é para ser 100% ou a galera não sabe sair e voltar. Exatamente. Né? Então assim, eu falo, você vai errar, mas quanto tempo... O problema não é quando você erra, o problema é quanto tempo você leva para voltar. E quando o paciente ele vem no meu consultório e fala, Raul, viajei, deu tudo errado, eu tive mudança no trabalho, eu tive mudança na minha rotina, tive uma certa dificuldade nisso, certa dificuldade naquilo. E aí eu pergunto, eu falo para ele, tá, agora eu quero saber se você conseguiu pelo menos manter. Se você conseguiu manter, legal, você está aprendendo como funciona. Porque quando você está fazendo a dieta e treino, óbvio que vai dar resultado. Vai dar resultado. Só que quando você se perde, você sabe segurar? É isso que eu falo pro paciente. Legal. Me perdi, deu os problemas. Pô, pelo menos eu sei montar meu prato. Pelo menos eu vou fazer aquele treino na minha boca, mas eu tô indo fazer. Né? Eu tô segurando, tô sustentando aquilo. Porque quando você começa a fazer tudo certinho, você vai evoluir. Você vai dar 10 passos para frente. Aconteceu os problemas, você deu 3 para trás. Depois mais 10 para frente. Por isso que a galera ela fica jogando muito para frente, sabe? Porque ela quer saber do cenário perfeito. Ah, não vou fazer porque agora é Páscoa. Depois da Páscoa eu começo. Depois da Páscoa começa a não ter nada. É o melhor momento para começar agora, tá? Mas daí o que acontece? Não tem nenhum evento. Porque a galera tem a motivação de, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Isso influencia, né? Claro. E aí o que acontece? Não tem nada agora, vai ter frio. Vai começar o frio. Aí a pessoa fala, não, agora que vai estar frio, não quero treinar. Não, muito difícil. Vai tá difícil para treinar, fazer as coisas. Passou disso, depois vai começar Natal. Não, depois do Natal começa, depois do Ano Novo, depois do Ano Novo começa, depois do Carnaval começa. Porque eu falo, isso vai continuar existindo. Tem paciente que fala, não, eu tive dificuldade porque teve aniversário, teve feriado, eu fui para um churrasco. Eu falo, tá, legal, mas no próximo ano isso vai continuar existindo. Isso não vai mudar. As circunstâncias vão continuar acontecendo. A ideia é você aprender a conduzir. É acertar muito e errar pouco. A pessoa entendendo isso, ela vai conseguir ter um bom resultado. Mas eu acho que isso falta também do profissional passar para o cliente. Legal. Porque o profissional, às vezes, ele foca nessa perfeição, mas ela não existe. Né? Principalmente a gente que lida com o estilo de vida da pessoa. Né? E por isso que reforça ainda mais a importância de um trabalho multidisciplinar, né? Porque aí vão ser vários profissionais trabalhando ali em conjunto, em prol do cliente, que algum
ele vai se identificar mais e vai dar para cutucar mais e aí trazer ele mais para a realidade e fazer o negócio acontecer. Sim. Show de bola esse tema, mas eu vou voltar num tema que você colocou ali que eu acho que é bastante pertinente para a gente trazer à tona aqui. Você falou que você teve uma experiência muito rica, né, com marketing multinível, que você aprendeu muito. Uhum. E a galera hoje, todo mundo critica tudo hoje em dia, né? Hoje está até muito chato essa questão. Sim. Que todo mundo critica todo mundo é dono da verdade, né? E os outros estão sempre errados, os outros têm sempre alguma enganação no meio do caminho. Mas eu já tive muito contato com marketing multinível, de dar treinamento para essa galera, né? E eu acho uma área encantadora na questão de empreendedorismo, na questão de vendas. Resiliência. Exatamente. Quais foram os principais aprendizados que você trouxe aí para a sua vida como um todo, né? Essa questão de resiliência, essa questão de vendas, quais foram os principais aprendizados que você teve com a oportunidade que você teve de marketing multinível? A parte de venda facilitou bastante. Na verdade, começar a entrar nesse mundo abriu o leque para várias outras coisas, né? Questão de você entender de cultura, entender de liderança, entender de gestão. Eu ainda estou num processo de aprendizado. O tempo todo eu estou aprendendo, né? Mas uma coisa que me ajudou bastante foi na parte de venda, né? Questão de gatilhos mentais, provas sociais, quebras de objeções. Então isso é muito importante para que você consiga identificar o objetivo da pessoa, identificar os problemas, sanar os problemas e conseguir fazer a venda. Porque tudo é uma venda. O tempo todo a gente está vendendo, né? Então, quando você está fazendo uma nutrição, por exemplo, eu vendo direto quando o paciente ele vem e traz a mãe ou o pai. Isso acontece, só que assim, é espontâneo. É espontâneo, porque você entende a dor da pessoa e fala, olha, você precisa fazer isso, 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 e eu posso te ajudar, né? Tá aqui, ó, minha mão. A pessoa aperta a mão e acabou. Então, é basicamente isso, só que daí isso começa a se tornar cada vez mais natural, porque você entende que tudo na vida você está vendendo. Você está conversando com o teu namorado, tua namorada, tua mãe, teu pai, você está vendendo uma ideia, você está negociando, você está falando o tempo todo disso. Então, a parte de vendas e quebra de objeções, você consegue entender melhor essa parte do comportamento humano. Eu achei que isso facilitou bastante entender a realidade, quebrar objeções, e como a gente trabalha com hábitos das pessoas, o tempo todo você está quebrando objeção. Sempre. O tempo todo. A pessoa ela falar que teve essa dificuldade, por exemplo, foi uma quebra de objeção. Fala, isso daí vai continuar acontecendo. Você joga na realidade da pessoa, ela começa a entender. Porque o tempo todo você precisa vender isso para a pessoa para ela entender. Né? Ah, beleza, você usou medicamento aqui, legal, mas você precisa mudar o estilo de vida. Você começa a identificar, você aprende a ficar mais afiado. Você identifica os problemas mais fácil. Eu acho que isso me ajudou bastante. Na verdade, é legal você trazer a questão de vendas, eu sempre provoco isso, porque eu acredito que vendas está intrínseco em qualquer lugar, né, em qualquer momento, né, eu até brinco. Por exemplo, num relacionamento, se você não estivesse vendendo o tempo todo para o seu companheiro ou para a sua companheira, né, alguém lá fora pode vender e o pior de tudo, a pessoa pode comprar, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque, cara, se o tempo todo, se a sua esposa, se o seu marido, é uma pessoa que gosta de carinho, que gosta de atenção, cara, você tem que entregar, isso é uma venda, você tem que entregar isso para ela o tempo todo, porque senão lá fora, se alguém der mais carinho, mais atenção para ela, pode ser que... Exatamente, pode ser que ela compre de outra pessoa. Né? Então, a venda está intrínseca em qualquer coisa que a gente faz, né? Em qualquer momento da nossa vida, a venda ela é... E aí, dentro disso, você falou de resiliência, que eu achei muito bacana, e a venda é pura resiliência, né? Porque você tem que lidar muito bem com as emoções na venda, né? Porque você toma muito mais não do que sim. Na vida, de uma forma geral, você toma muito mais não do que sim. Uhum. Então, eu sempre falo que um bom vendedor é aquele que consegue controlar muito bem essas emoções, ou seja, que sabe lidar muito bem com não, né? E não desiste por causa de 5, 10, 15, 20 nãos, porque talvez... a sua venda não vai estar nem no 5, nem no 10, nem no 15, vai estar no 30, na 40, no 40 contatos que você vai fazer por dia, né? Aí que vai acontecer, não é isso? Sim, e a parte de escala também. Você começa a entender. Para sair da inércia é difícil pra caceta. Porque você toma não, só que depois você tem um sim, depois outro sim. 2 sims vira 4. 4 vira 8, 8, 16, 32. E você vai aumentando isso, você começa a criar vários sims. Você tem bastante não, mas você tem muito sim também. Só que isso você precisa perdurar no tempo.
Sem dúvida. Você precisa perdurar no tempo. E aí foi quando eu comecei a entrar mais nesse mundo. Daí eu venho entendendo mais a parte de LTV. LTV é uma coisa que eu tô pegando mais. Tá. Né? Porque eu vendo consultas avulsas. Né? E o paciente, ele não precisa de uma consulta avulsa, ele precisa de um acompanhamento. Sem dúvida. Então uma coisa que eu tô trazendo mais para a clínica agora é a parte de realmente LTV, é reter. Paciente a gente tem, só que a retenção a gente tem que ter mais ainda. Né? Tem a retenção? Tem, mas muitos pacientes, eles não entendem essa parte de que precisa ter um acompanhamento. Porque eu falo, os problemas vão acontecendo. Só que sabe o que acontece na parte da nutrição? Ou até educador físico. Tive um problema, não, vamos deixar mais para frente. Vamos deixar mais para frente, e mais para frente, e mais para frente. Quando vai ver, passou 6 meses, um ano. Eu costumo dizer que assim, é legal você trazer isso à tona, porque tem toda a conexão com o mundo da educação física, principalmente com o mundo das academias, né? Porque eu costumo dizer que vender plano mensal para um cliente é sacanagem. Assim como vender uma única consulta para o cliente também é sacanagem. Por que eu falo isso? Porque vender uma única consulta ou vender um mês de academia, você está vendendo por um preço mais caro, né, do que se ele fosse comprar, por exemplo, 3, 4, 5 consultas de uma vez. E se ele só fizer uma consulta, ele não vai ter resultado nenhum. Sim. Né? É igual o mês de academia, ou seja, se a pessoa fizer um mês de academia, ele também não vai ter resultado nenhum com o mês de academia. Então eu acho impressionante como as pessoas ainda, né, em pleno 2024, né, vende uma enganação para o cliente, né, e não conseguem entender que, na verdade, para você gerar honestidade com o cliente e resultado para o cliente, ele precisa ter X consultas com você, pelo menos, ele precisa passar por um período de reeducação, porque principalmente na questão de alimentação é pura reeducação, né? Porque nós não somos educados como criança, e está tudo bem também, né? É chato como criança você ficar educando o tempo todo o filho, né? A comer só a coisa certa. Mas nós não somos, então, em um determinado momento da vida é necessário que a gente se reeduque, né? Então é uma questão de reeducação. E você não consegue reeducar ninguém numa consulta de 1 hora, 1h30, 2 horas, na verdade. E ele precisa metrificar isso. Né? Além de você planejar, você tem que ter o processo de acompanhamento. Você precisa metrificar. Você não consegue melhorar aquilo que não é medido. Então, a parte de você medir, isso facilita bastante. Porque eu não digo medir só através do peso. No consultório de nutrição, a gente descobre o percentual de gordura. Olha, você evoluiu tanto. Nesse período aconteceu isso, mas apesar de ter acontecido isso, você teve um excelente resultado. Ou, apesar de ter acontecido isso, você manteve. Ou, apesar de ter acontecido isso, você engordou. Então, assim, é importante porque você começa a identificar. E a identificação, você aprende com isso. Porque outras circunstâncias iguais ou parecidas vão continuar acontecendo. E aí é onde você começa a identificar. Se isso acontece, eu pioro. Eu quero piorar? Não quero. E aí a pessoa começa a saber conduzir isso cada vez mais. Só que para isso acontecer, ela precisa ter uns touch points durante o processo para conseguir metrificar. Tudo a gente precisa metrificar. A gente não metrifica, a gente não cresce. Muito legal você trazer isso. Na vida como um todo, né? Gestão, qualquer coisa que você faça, você precisa ter métrica, né? Porque métrica nada mais é do que o indicador de performance que você está tendo. E qualquer coisa que você faça na vida, se você não tiver um indicador, significa que você está à toa. Você não sabe onde você tá. Exatamente, porque como o próprio nome diz, o indicador indica para onde você está indo, indica para qual caminho você está percorrendo. Se você não tem indicador, você está perdido, né, cara? Não sai para lugar nenhum, né? Você não consegue acompanhar absolutamente nada. E é legal a galera entender de LTV, só para poder situar para quem ainda não conhece essa nomenclatura, a gente está falando do tempo de permanência do seu cliente durante o ciclo, né, que ele está fazendo de tratamento, de acompanhamento, ou dentro de uma academia de treino, né, que nada mais é do que aquela velha e boa frase que já existe desde os primórdios, que é muito mais importante você manter um cliente que já conquistou do que você ficar conquistando um cliente novo todos os dias, né? Então isso vem lá dos primórdios, que daí transformaram no LTV hoje, que é acompanhado principalmente pelos indicadores de performance, pelos KPIs. Então fica muito mais fácil para as pessoas entenderem que, obviamente, é muito importante você fazer a manutenção. Mas nas nossas áreas, né, na área da educação física, na área da nutrição, né, é fundamental com que o cliente tenha um tempo de permanência longo, né, e para que ele possa, de fato, adquirir o resultado que ele precisa e chegar na métrica que ele tem. Raul, agora explorando a questão do empreendedorismo, né, então você
contou, eu acho muito bacana essa história de, cara, comecei garimpando academia, tomei um monte de não na cara, depois um amigo me ajudou, depois eu montei um negocinho numa lojinha, eu tinha lá os meus R$2.000 e peguei meus R$2.000 e coloquei ali, né? Depois montei a clínica, beleza. E você passou, e a Naima estava até me contando, que você passou por um problema na pandemia especificamente, muito sério, né? E obviamente não só você, mas acho que a humanidade sofreu bastante com a pandemia. Então conta para mim, cara, como que foi esse momento aí de pandemia, como que foi para você esse momento que estava em crescimento e aí veio o raio aí do negócio e acabou. Eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo, foi uma experiência ruim. Foi ruim para mim, foi muito boa. Foi algo ruim, mas ao mesmo tempo, quando eu passei por isso, foi algo muito bom. Você ressignificou, né? E aprendi também. O que aconteceu? Eu tive sociedade nessa época, né? Eu abri uma clínica bem na época da pandemia, né? Então, eu tava ali, daí, ali, aqui, montei o consultório, comecei a juntar uma grana. Essa grana que eu juntei, aí eu falei, tá, eu tô em cima da loja de suplementos, só que eu quero agora um lugar com uma recepcionista, eu quero um lugar mais organizado, um lugar mais cara de consultório. E aí eu comecei a ver outras pessoas que estavam fazendo isso, pessoas que já estudaram comigo, né? Foi o primeiro aprendizado, não fazer sociedade só por amizade. E aí, beleza, juntou os amigos, vamos mudar o mundo, né? E aí, o que aconteceu? Vamos abrir uma clínica. Legal, vamos abrir uma clínica. Abrimos uma clínica. Na parte que a gente abriu a clínica, foi quando eu aprendi a trabalhar de fato, né? Ali fazia 2 anos que eu atendia. 2 anos? Uns 2 anos que eu atendia, 2, 3 anos, né? Que eu comecei a atender, juntei uma grana, tudo que eu juntei, coloquei ali na clínica, né? E aí, o que aconteceu? Na época que a gente foi pegar a parte do aluguel, era 9 pau de aluguel. Eu falei, puta, 9 pau. Daí eu falei, nossa, e aí pra pegar o aluguel a gente precisava colocar os bens, né? Eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 23, 24 anos. E aí, eu não tinha bem nenhum. Daí eu começando a vida ainda. Mãe, pai, posso pôr a AP de vocês aqui? Pois. Colocou, daí eu falei, fudeu. Agora eu preciso trabalhar. E é engraçado porque quando você tem uma coisa para pagar, uma cenoura atrás, né? Você tá na frente, a gente não motiva. Se tá atrás, irmão, você vai fazer acontecer. Foi quando eu comecei a aprender de fato a trabalhar. Porque eu tinha meus pacientes ali e tal, mas estava confortável. Quando eu abri a clínica, eu me coloquei numa situação totalmente desconfortável. Quando eu falei, puta, agora eu preciso trabalhar. Não é eu vou trabalhar porque, beleza, eu vou trabalhar. Não, eu preciso trabalhar. E aí foi quando eu comecei a postar mais conteúdo na internet, daí veio cara, ali eu cresci absurdamente. Eu dobrei a quantidade de faturamento meu. Uhum. Só que é tudo para a parte da clínica, né? O que não era um problema, porque era um negócio meu, estava pensando em equity em longo prazo. Só que daí começou a ter desavenças na parte de sociedade, né? Um quer ir para um lado A, um quer ir para o lado B. Então, o primeiro aprendizado é quando você vai fazer uma parte da sociedade, você precisa saber qual que é o objetivo da pessoa, qual que é o seu objetivo para você, se você tem sincronia com isso, né? A compatibilidade. A mente entre sócios é fundamental. E aí, o que aconteceu? Uns pacientes, uns amigos meus teve sociedade também, falaram, pô, sociedade é difícil, escolha bem seu sócio, é muito bom, pode ser um trampolim, pode ser uma âncora, é um casamento. Eu falei, puta, é o mesmo papo todo mundo. É um casamento, cara. Realmente você precisa juntar e falar, o que você quer com essa sociedade? O que você vai complementar aqui, né? Porque não faz sentido eu fazer negócio com você, sendo que você está fazendo a mesma coisa que eu. Você tá... Beleza, mas o que você vai complementar para cá? Então, você tem que aprender a falar não, né? Porque a oportunidade você vai ter sempre. Você vai ver uma oportunidade aqui, mas você tem que pensar, isso vai me complementar? O objetivo de vida da pessoa, mesmo que o seu, é bem parecido? Tem compatibilidade? Né? Porque daí vocês sempre têm a mesma visão. Né? Vocês sabem para onde você está caminhando. Foi quando a gente começou a ver que cada um estava olhando para um lado e daí começou a dar muita desavença. Né? Tava crescendo, tava legal, só que tava tendo muito conflito. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu falei, minha paz vale mais do que isso. Não tá dando certo. Né? Não tá dando certo. Aí foi quando eu falei, quero sair, não quero mais. Aí abri meu consultório, né? Meu consultório junto com outra sala ali também. Daí foi quando eu saí dessa parte, né? Fiquei, abri outro consultório ali também. E aí foi quando eu comecei a realmente trabalhar mais por conta, né? Voltei a trabalhar por conta. É bom? É.
Mas daí você começa a perceber que você não consegue fazer tudo sozinho. Sem dúvida. Comecei a pegar a equipe, peguei estagiário, peguei outro nutricionista, peguei secretário. E agora eu tô nessa parte de maturação e crescer a clínica. Que daí eu tô querendo colocar um time de nutricionistas para ajudar, porque eu fico limitado. Minha hora é limitada, eu não consigo atender 100 pacientes de uma vez. Sem dúvida. Né? Eu consigo vender minha hora ali, atendo ali no máximo 6 pacientes por dia, 7, 8, né? No máximo eu consigo fazer isso. Né? Mas se eu tenho um time, eu consigo atender 80 por dia. Né? E é isso que eu estou começando a trazer. Eu estou trazendo outros nutricionistas também, criar a metodologia, né? Ter um cuidado com o paciente para que ele consiga ter resultado. Então, comecei a criar a Mood Nutrição, foi quando eu comecei a pensar. Era Raul Reis nutricionista, Raul Reis nutricionista, Raul Reis nutricionista. Daí eu falei, quem procurar a minha clínica vai procurar quem? O Raul. Sem dúvida. Aí eu comecei a pensar em equity, comecei a pensar em longo prazo. Porque minha rotina é insana, cara. Eu fico das 9 até as 9 no consultório. Trabalho de segunda a sábado. Né? E assim, às vezes você tem o paciente ali, a tarde está mais tranquilo, mas daí à noite você vai ter paciente também. Então você percebe que você fica todos os dias ali. E assim, hoje eu não tenho filho, né? Mais pra frente eu vou ter filho, eu vou ter família, eu vou ter outras responsabilidades e eu não me vejo nessa rotina sempre, né? Das 9 às 9 no consultório, posso amar o que eu faço, mas eu não quero fazer nessa intensidade. Então agora eu não estou equilibrando nada, eu estou trabalhando realmente para conseguir conquistar isso, e criar a equity, trazer um time, ajudar essa galera e começar a atingir mais pessoas. Mais na parte do mercado digital, mais na parte da clínica, trazer coisas que vão agregar para o meu cliente também, para ele ter um bom resultado, porque o resultado é o que vai mover. Você vai gerar um resultado para um, que vai indicar para outro, e outro, e outro, e outro. E é isso que eu estou criando, estou trazendo outros nutricionistas para fazer isso. Né? Que daí eu criei a Mood Nutrição, que é de definição, hipertrofia e emagrecimento. Aí eu tenho mais um nutricionista ali, dando certo com ele, que ele é o meu MVP praticamente. Para quem está aqui com a gente, tenho certeza que vocês adoraram. Pega isso aqui, manda para o máximo de pessoas possíveis, clica aqui, envia esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que quanto mais as pessoas tiverem consciência das ferramentas necessárias para elas poderem exponenciar, mais todo o mercado ganha. Deixa o seu comentário, traz aqui novos temas que você gostaria que nós explorássemos aqui no nosso Gapcast. Afinal de contas, esse projeto é feito para você, para que você possa evoluir, crescer e desenvolver o seu negócio ou a sua pessoa para curtir essa jornada. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!